mulheradas! Bem-vinda a mais um podcast daquele que você não consegue ouvir na velocidade 2, se bem que talvez hoje até dê, porque aqui comigo estão Larissa e Mariana. Larissa é um pouco mais calma do que a Larissa que normalmente fala com vocês. Então hoje você consiga ouvir talvez no 1,5. Larissa e Mariana são psicólogas clínicas, duas mulheres incríveis que fazem parte do coletivo Casulo, que trabalha também com mulheres e com a redescoberta, acho que podemos chamar assim, do feminino dentro de nós e da sociedade, da forma como a gente se coloca no mundo e no trabalho. Eu achei muito interessante trazer esse podcast com elas, porque a gente basicamente vai falar de todo o problema da mulher na humanidade. Então tudo isso que você já viveu e tudo isso que você e suas antepassadas viveram então, o feminino não é bem aceito, a gente existe para um fim. Nós temos um útero muito funcional, se funcional nós somos válidas. A partir desse útero a gente tem casa, comida, um maridinho para cuidar. E aí depois, não esquecendo dos pais e dos avós que também ficam, e dos sogros e das sogras, né, que também ficam para a mulher cuidar. A partir de tudo isso, o nosso filho e filha tem que crescer saudável e pleno, e depois a mulher ficava lá com os novos problemas dela de ausência de pessoas para cuidar, o que gera todo um transtorno. Mas se você não passou por isso, provavelmente você já é mais moderninha, já trabalha fora e suas culpas são outras. Agora você tem que lidar com o fato de que você ou não dá conta do seu filho, não é uma boa mãe porque você está sempre fora trabalhando, ou é uma encostada, dependendo do marido, que podia estar trabalhando, mas na verdade fica aí sendo sustentada, mulher, te alui, vai procurar o que fazer, porque nunca é suficiente nessa nada mole vida que vivemos na sociedade mundial, porque nesse caso não é privilégio ou desprivilégio da sociedade brasileira. Então, tirando toda a parte da brincadeira, embora o fundo de verdade tremeu as bases dessa audiência no Spotify, que eu sei. Vamos lá, Lari e Manu, me comuniquem aí, como é que vocês acham que esse negócio começou? Como é que se funda esse trabalho de vocês dentro do Casulo? E por que vocês entenderam que a mulher precisa desse acolhimento e dessa redescoberta do que é ser mulher? Sim. Pensando principalmente, Larissa, nessa, vamos chamar assim, pelo Jung a gente chama de unilateralidade, mas vamos buscar uma palavra mais, assim, a gente está muito para um lado, assim, o masculino está sendo muito valorizado e a gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa dos dois. E a gente precisa equilibrar. E assim, a gente partiu desse pressuposto de olhar assim e falar, nossa, como está desequilibrada a nossa sociedade, está desigual. E o quanto que a gente precisa trazer, assim, tentar, né? Se esforçar aqui para trazer equilíbrio, para trazer o feminino. O mundo está precisando do feminino, né? Esse desequilíbrio vocês veem de uma análise fática, de desequilíbrio óbvio, né? Por exemplo, até hoje, para as mesmas funções, homens ganham mais do que mulheres. Sim. Existem mais cargos políticos ocupados por homens do que por mulheres. É desse desequilíbrio aparente que vocês se referem, ou vocês estão se referindo a um desequilíbrio dentro das mulheres, inclusive? Acho que ele é um equilíbrio interno e externo, né? Sim. Assim, o interno, ele reflete o externo, assim como o interno, né? Se a gente for pensar numa história arquetípica, porque pra gente não ficar nessa coisa dicotômica, né? Tipo, é homem e mulher, não é biológico isso. Isso é razão e sentimento. Isso é duas partes que existem em todo ser humano e que elas precisam estar em equilíbrio. Como você mesma falou, as moderninhas hoje, elas já, né, estão aí no mercado de trabalho e se elas não tiverem dando conta da casa, dos filhos, do trabalho, de 1.500 coisas. E delas mesmas, porque o cuidado agora é parte do Sim, processo. exatamente. Não se cuide, não. Exatamente. Tem que estar bonita, tem que estar malhada, tem que estar fitness, tem que cuidar dos filhos, tem que ser uma super mãe. Meditar 3 vezes ao dia. Tem que ter um casamento top. Dando conta da balada também, né? Porque tem que ter esse equilíbrio. Aí ela se sente o quê? Fracassada. Ela diz, meu Deus, sou a única pessoa que não consigo. Porque a fulana da rede social tá fazendo tudo isso. Sim. Só que às vezes a fulana da rede social tem uma rede de apoio aqui por trás dela que você nem sabe e que ela consegue fazer as coisas. E às vezes mesmo com essa rede de apoio ela não dá conta de tudo. E aí fica essa constante sensação de insuficiência. Por quê? A gente pegou a nossa parte criativa, emocional, sensitiva, intuitiva de dizer... Não, eu sou a Larissa, que eu gosto de vestir azul, não gosto de passear no shopping, eu gosto de me sentar na praia, meditar, me desconectei totalmente disso e fui ser o que a nova sociedade moderna espera de mim. Uma mulher que trabalha, que é mãe, que
Sendo que a gente pensa assim, mas esse papel foi determinado para a mulher. Historicamente, a gente foi determinado a cuidar dos filhos. E o pai que cuida, nossa, teu marido é maravilhoso. Ajuda. Mas amiga, na hora de fazer, ele também estava lá, né? Sim. Então vamos chamar essa pessoa para... Não é só papéis, esses papéis, eles são realmente sociais. Eles foram construídos de forma social, porque a gente entendeu e a gente pensa assim na nossa sociedade, na sociedade, né? Sim. Existem outras sociedades que têm outros arquétipos, que a gente chama de arquétipos, essa imagem, tipo, perfeita, né? Sim, da mãe, tipo uma imagem de modelo, né? um modelo de uma mãe super, Sim. que é a mãe perfeita, digamos assim. E aí se formam, né, na nossa psique todas essas pessoas que a gente tem que ser. Sim, sim. E parte de uma questão de fatos mesmos, assim, de, tipo, a desigualdade na política, que a Larissa evidenciou isso muito no trabalho dela de TCC, assim, quantas mulheres, a gente conta as mulheres que estão nos cargos públicos, né, e a importância, e eu fico pensando assim, tá, e aí, quem é nossa voz ali, né, para desenvolver políticas públicas, né, e o quanto que a gente precisa pensar, inclusive as eleições estão aí, é importante a gente pensar isso, e assim, desequilíbrio, desigualdade de salários, eu estava fazendo até uma pesquisa, eu vi que as mulheres foram as que mais perderam empregos na pandemia, estão as últimas a recuperar. Por quê? Porque, como é que eu posso dizer, ainda se valoriza muito o homem é muito valorizado. Não só isso, porque as mulheres, dentro de uma dinâmica de estou eu e você, papai, mamãe e filhinho em casa. Se um dos dois tem que parar para olhar a criança porque os dois estão em home office, não você, o homem, vai ser a mãe. Exato. Mas ele tá chorando por você, ele quer você. Então a própria conjuntura social, mais uma vez, reforçou a imagem de que o homem estava livre e disponível para executar o trabalho dele, Exato. Mesmo que estivéssemos todos presos à mesmíssima situação, sim. mas não foi suficiente. A gente já tem essa briga contínua, né, de que o universo do mundo, ele se pauta mais no masculino, e é curioso, porque eu assisto muitos documentários, gosto muito de ver remontagens antigas, de como era, sei lá, a época que a gente começou a poder votar e como era isso sendo discutido entre os políticos. E existiam realmente pessoas que diziam, com relação à obtenção dos direitos civis, né, sociais pelas mulheres, diziam, tá, mas é aí na hora que a mulher for ter filho, quem vai suprir esse espaço na empresa? Sim. A mulher vai poder trabalhar e o homem também? Quem vai cuidar dos filhos? Sim. A gente precisa deixar a mulher nessa posição, porque é uma posição muito importante. E aí tem um filme específico, não vou me lembrar o nome agora, mas ele era um filme documental, mas montado como filme, né? Não era só a história sendo contada. E aí a senhora que estava defendendo essa posição de as mulheres também merecem o direito à liberdade, porque não deixa de ser um direito, Sim. ela falou, olha, de fato, muitas mulheres vão tomar decisões inapropriadas com o uso da sua liberdade, mas não cabe a nós definir o que elas vão poder fazer com o uso da liberdade. Sim. Cabe a gente garantir que elas vão ter direito a tentar, vão ter Sim. direito a poder trabalhar. E por muito tempo nós fomos propriedade. As mulheres foram propriedade, as mulheres não podiam adquirir nem vender nada, as mulheres não podiam usufruir do patrimônio herdado, as mulheres não tinham direito de escolha sobre nada nas suas vidas, e a gente às vezes acha que isso já passou, mas quando a gente vê que, por exemplo, hoje cargos políticos eles são mais preenchidos por mulheres por pressão e obrigatoriedade de cumprir uma cota, que bom que existe uma cota, que isso está forçando os partidos a procurarem mulheres que possam se adequar àquilo dali e se desenvolver, talvez, mas muitas mulheres ainda são colocadas só por questão de a gente precisa de uma mulher no partido, a gente precisa de X% de mulheres na nossa bancada. Sim. Infelizmente, eu acho que os passinhos são curtos nesse nível de a gente ter que... Sim. Vamos tentar colocar qualquer uma aí para tentar encher isso daqui, mas assim, se nem assim, né, a gente tiver um incentivo, eu tenho muita dificuldade. E eu nunca me considerei uma pessoa feminista, até porque o termo feminismo, ele é muito mal entendido, mal interpretado pelas pessoas, de fato, né? Como se fosse a tentativa do feminino de sobrepor, de crescer acima e além do masculino. Enquanto eu acho que, na verdade, se fala e se busca a obtenção de direitos iguais, de poderes iguais e de tentativas de liberdade.
Mas eu definitivamente sou uma pessoa muito ligada a essa luta da obtenção de direitos. Inclusive por ser do direito também, né? Por estudar também direito, pra mim é muito significativa cada vitória que eu vejo as mulheres conseguindo alcançar. E não é à toa que quando eu pude, o que eu fiz para contribuir com esse processo foi abrir uma fundação para apoiar mulheres que querem se desenvolver e empreender. Porque a gente precisa botar dinheiro, a gente precisa ajudar, pelo menos no que for possível, para que as mulheres consigam achar os seus caminhos. Sim. Por que que eu até comecei perguntando, tipo, como é esse processo de a gente se reencontrar com o nosso ente feminino? Porque eu acho que a mulher, ela foi tão açoitada historicamente e isso não foi algo que ficou para trás. Hoje mudaram as lutas, mas existem lutas ainda que os homens não passam, ainda não estamos em direitos equilibrados, ainda não vivemos uma sociedade equilibrada, tanto que a gente tem ainda muito menos mulheres em cargos de gestão e cargos de decisão como política. Como que a gente faz para que uma mulher se ame, entenda o seu papel e goste de usufruir do ser mulher, quando o ser mulher muitas vezes é quase um ser escravo? E o que essa mulher lá do filme que eu assisti dizia quando ela estava falando dessa defesa era, ele falou isso, né, de mas quem que vai cuidar das crianças para a mulher ir trabalhar? Quem que vai estar tirando a função dela enquanto ela tiver que ir parir? Ela falou, você está falando que esse é o trabalho mais importante da humanidade, ele é feito de graça, então as mães, além de pobres, são escravas. Cara, isso pra mim foi assim, nossa, porque de fato, se for colocado como o papel da mulher executar tudo isso, e eu conheço mulheres que abandonaram suas vidas profissionais para ser mãe, esposa, e pelo que leio, são muito felizes dentro dessa formação familiar, ótimo, porque foi uma escolha, mas na maior parte das vezes não é uma escolha. E as mulheres que se posicionam contra, e eu nem sou contra, porque inclusive sou mãe e adoro o exercício da minha maternidade, mas as mulheres ainda hoje que dizem, não quero ter filho porque quero poder experimentar uma liberdade pessoal, meu direito de vir, de trabalhar, de fazer tudo. Não é conflitante ainda, assim, quando a gente tenta fazer esse retorno ao feminino e esse olhar carinhoso ao que é o feminino, sendo que o nosso feminino, né, o fato de sermos mulheres, traz tantas cicatrizes e traz tanta dor inerente ao processo? Mesmo uma mulher que ela diz, não, eu quero ser mãe, mas eu também quero fazer um mestrado fora e deixar meu filho aqui e viver isso. Ela é totalmente rechaçada. Como assim? Como assim você é mãe, você vai deixar? Mas como assim? Um pai poderia fazer isso facilmente. Mas a importância dessa reconexão com o feminino, eu acho que é exatamente pensar nesses referenciais. Quem são seus referenciais? Se a Larissa vai lá, abre uma fundação de mulheres para incentivar o empreendedorismo, ela está transformando o trabalho de formiga, o mundo, porque vão existir outras mulheres que vão dizer, tá vendo essa pessoa aqui? Ela é mãe, ela é empreendedora, ela é formada em direito, e eu me conecto com isso, e eu me conecto com algo que vai estar dentro de mim, para entender quem é que eu sou e qual é a minha voz nesse mundo. Deixando de olhar pro masculino, entender que, tipo assim, não, eu só iria conseguir ser a Larissa se eu fosse um homem. Mas como eu não sou, tá entendendo? Acho que o nosso maior problema, aspas, aqui, é que a gente perdeu os referenciais. Eles estão todos baseados numa sociedade totalmente patriarcal. Totalmente patriarcal. E aí, assim, acaba que esses referenciais, assim, a mulher não tem aonde se apegar. E aí, assim, na verdade, e o feminino é importante a gente pensar que é esse feminino, digamos assim, que vai trazer a criatividade, vai permitir que a mulher seja mais integrada. E o feminino no sentido de equilibrar o que a mulher tem, o masculino inconsciente com o feminino consciente, de trazer um equilíbrio. E não responder a esses papéis de forma alguma, assim, aos papéis que a sociedade sempre delegou à mulher. Não, ela sim, entrar em contato com o que é importante para ela e ela fazer a escolha. E ela poder, né, se conectar com esse feminino, que é algo inerente a nós. A gente não consegue negar os aspectos intuitivos, isso tá na gente, só que uma sociedade patriarcal massacra. Inclusive, assim, esse livro é muito interessante, a gente tem se identificado muito com o livro Jornada da Heroína, né, Larissa? Tem sido um livro muito importante
para nós, como psicólogas clínicas que atendem mulheres, assim, para entender, até algumas coisas que você trouxe já estão aqui, assim, eu só fiquei linkando, falei, nossa, isso está aqui. E assim, a pesquisadora, que é psicóloga também, ela parte da pergunta de como é que uma mulher lida com essas questões do feminino em uma sociedade que só o masculino é visto como bem-sucedido. E aí ela nega. Só que, tipo assim, não é um problema da mulher, assim, digamos assim, não sei se eu tô sendo clara, de querer se conectar. É a sociedade como um todo que precisa fazer o resgate do feminino. Tanto nós como sociedade, para viver de uma forma mais equilibrada, a gente precisa fazer esse resgate do feminino. Não é só a mulher que precisa fazer esse resgate. E o que seria o feminino? Qual é a descrição do feminino e do masculino nessa perspectiva? Sim. O feminino, a gente pode pensar que o feminino é criatividade, é relação, é colaboração, é o coletivo, né? A intuição, né? E o masculino seria a racionalidade, a assertividade, a agressividade. Quem nomeou esse feminino e masculino? De onde saiu essa caracterização? Traz do Jung, a gente traz a psicologia analítica, toda essa questão. Sendo que homens e mulheres precisam estar em equilíbrio com o seu masculino e com o seu feminino. Nós, mulheres, precisamos de razão, precisamos de intuição, precisamos de agressividade, precisamos de relação, entende? São oposições que se complementam, e aí equilíbrio, e aí a gente tem hora que a gente vai mais pela via da razão, hora mais pela via da intuição, a gente se conecta com a nossa intuição. A questão é que as mulheres estão desconectadas do feminino. Então é que a gente precisa, o que a gente propõe é justamente trazer essa conexão, porque a sociedade desvaloriza muito essas questões do feminino. Então nós mulheres fomos jogando para debaixo do tapete essas características e a sociedade como um todo. E aí a gente precisa se reconectar para equilibrar, porque se a gente ficar só na razão, a gente, né, assim... Desequilíbrio como qualquer outra coisa. Isso, e a gente precisa de equilíbrio, e os homens também precisam se conectar com essa questão dos sentimentos. Nós, mulheres, as mulheres e os homens precisam se conectar com esse feminino no sentido de os homens são desconectados desse sentir, né, desse falar, do afeto, de se relacionar, do cuidar. O homem precisa também desse lugar de cuidado, ele cuidar, entende? Então, assim, por isso que a gente, inclusive, se mobilizou muito para estudar esse assunto, porque a gente viu que o feminino está sendo abandonado pela sociedade como um todo, e a gente propõe olhar para isso, né, para poder trazer essa reconexão. Não sei se ficou claro. Eu acho curioso que, assim, eu escutei já muito ao longo da minha vida que eu pareço mais um homem do que uma mulher. Isso se você olhar o meu jeito de ser, talvez. Uhum. Mas, fisicamente, eu claramente pareço mais uma mulher do que um homem, não é mesmo? Sim, O pessoal que tá aí me assistindo nesse momento, pareço fofa. Até a página 1,5. E aí... O que eu observava, a minha leitura disso era muito próxima do que você está falando. Por que diziam que eu sou mais masculina do que feminino? Porque eu sou extremamente lógica, porque a minha mente funciona dessa forma, a partir de conexões lógicas. Então eu crio lógica para tudo. Se não existir, eu ainda vou e crio uma. Uhum. Então as características naturais em mim, e eu sou mulher, eram características ditas como, se ela é assim, então ela se parece mais com um homem. Às vezes até em coisas mais bobas, tipo, eu sempre gostei muito de dirigir, eu gosto de carro, eu acho carro um negócio legal, eu acho divertido. Não fico lambendo o carro que nem alguns homens fazem, isso deve estar dentro do masculino. Mas eu sou uma pessoa que aprecia um bom carro, acho legal, entendeu? Escuto o ronco do motor. Então, em algumas características, eu me aproximo mais do que seria um homem do que seria uma mulher. Sim. Mas eu nunca consegui ver isso, embora eu escutasse das pessoas, vocês parecem um homem falando, parece... Eu até atribuí, depois de um tempo do meu trabalho, o meu sucesso profissional a isso. Eu inconscientemente achava, eu sou respeitada em mesas de negociação com absoluta certeza, não pela minha aparência, não pela minha cara de menina velha, que até hoje, com 31 anos, eu continuo parecendo mais nova do que eu sou. Eu sou respeitada porque eu sei me comunicar exatamente como eles se comunicam, porque eu sei passar mensagens exatamente como eles passam, porque eu sei trazer no argumento. E o subjetivo, que normalmente entra a intuição, a afetividade, o lado subjetivo, apesar de que, curiosamente, nosso cérebro toma decisões a partir da emoção e não da razão. Isso em todos os seres humanos, independente de quem você, ou do que você usa mais, né? Se são os aspectos femininos ou masculinos. Segundo a neurociência, não sei o que estou dizendo, um dia eu vou ser doutora para poder escrever minhas próprias teses.
Mas apesar de tomarmos decisões a partir da emoção, mais comumente, decisões de compra, por exemplo, Sim. é o argumento, é a construção lógica do argumento que facilita para que a gente se conecte com outras pessoas. Eu percebo uma grande dificuldade, muitas mulheres ao meu redor, de ter essa construção lógica. Eu não sei se é uma falta ou uma falha no nosso sistema de ensino como um todo. Eu acho que mesmo as universidades, talvez o direito menos, porque o direito explora muito o desenvolvimento da comunicação, né? A gente tem júris simulados, a gente tem coisas que estimulam a oratória. Quem quer pode fazer disciplina de oratória, mas de modo geral as universidades e as escolas, então nem se fala, não preparam as pessoas tanto para levante-se e defenda a sua ideia, e vá, principalmente se é uma mulher. Sim. Isso incomoda. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Você falou que as pessoas dizem que você tem esse, né? Que você atribuiu um pouco esse seu lado, né, de ser assertivo e tal. É fácil ou é difícil para você entender quando você tem uma explosão de sentimento, você diz, meu Deus, por que eu fiquei com tanta raiva disso aqui? É fácil para ti olhar para dentro e dizer, eu me senti assim, porque eu estava sentindo isso, aconteceu tal coisa. Tu consegue se conectar? Eu lembro que em terapia eu aprendi, ainda foi um aprendizado que eu acho que eu ainda estou até hoje treinando, mas eu lembro que um dos meus primeiros terapeutas me deu um círculozinho lá, me deu no celular, inclusive aproveitei que eu lembrei e vou já olhar. Mas ele me deu um negócio que ajudava a interpretar as emoções, tipo, como eu estou me sentindo, e aí isso ia se expandindo para de onde será que vem esse sentimento. E isso me ajudou muito na época a dar nome às emoções, né? Porque eu acho que isso é uma questão bem coletiva de, assim, a gente normalmente não dá nome às coisas que a gente está sentindo. Sim. Mas eu sou uma pessoa muito intensa, então eu não sou intensa só para pensamento rápido, eu sou intensa emocionalmente também, inclusive porque eu sou muito empática, então eu não poderia ser psicóloga, gente, seria o caos pra mim. Mas eu me conecto muito às coisas e às pessoas, então eu tenho esse aspecto da intuição muito forte. Mas sabe o que é curioso? Tem um negócio aqui que não se devia dizer em podcast, né? Porque agora o mundo inteiro vai saber. Mas enfim, eu tenho um negócio que inclusive sempre foi muito rejeitado, digamos assim, dentro da minha época de crescimento pela minha família, porque eu cresci numa família evangélica super estrito senso, então qualquer coisa que fugisse do que estava dentro do que eles já conheciam era colocado como isso, e não é uma coisa boa. E eu sempre fui muito sensitiva para algumas coisas, então, sim, se eu me concentrar, eu consigo identificar o que é uma coisa bem difícil de explicar cognitivamente, mas assim, se eu me focar em alguém e me concentrar, eu consigo identificar mais ou menos o que essa pessoa está sentindo. E isso já me ajudou a lidar com pessoas que não se comunicam. Que eu até brinco que são pessoas que aparecem comumente na minha rotina. E aí, só que é muito difícil pra mim, porque eu me comunico com o mundo através de palavras. E se eu estiver funcionando no verbal, se eu estiver concentrada em discutir algo, isso não funciona em mim. Eu preciso literalmente parar de me concentrar numa conversa e me concentrar exclusivamente na emoção, para eu meio que conseguir focar a minha emoção na emoção da outra pessoa, e isso funciona meio que como um filtro, é o jeito mais lúdico que eu tô conseguindo usar para tentar explicar isso, porque isso não é uma coisa que eu costumo tentar explicar. E aí eu consigo, como se eu fizesse uma linha entre o meu sentimento e da pessoa. Então isso já foi colocado em teste várias vezes, porque eu já fiz meus testes particulares sobre isso. Então se uma pessoa mente pra mim, e aí ela diz, nossa, eu tô muito feliz sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se eu estiver ouvindo isso com a cognição, se eu estiver conversando sobre, eu não consigo fazer esse meu filtro dos sentimentos. Sim. Mas se eu me focar 100% num aspecto mais emocional, eu consigo me conectar com aquela pessoa. Só que isso é uma coisa que nunca foi desenvolvida de nenhuma forma e que eu não faço nem ideia se isso existe dessa forma que eu estou colocando dentro de algum estudo, de alguma coisa. Isso é só algo que eu tenho certeza, né? Porque 31 anos que eu já vivo, mas 31 anos que eu estou lidando com isso. Mas essa empatia, a minha empatia, ela tem essa dosagem. Eu consigo me conectar aos sentimentos das outras pessoas, não só os meus. Então eu sou dois polos. Só que eu acho mais fácil lidar com o cognitivo, porque o racional, ele é mais simples. A lógica, ela é muito fácil. Talvez até eu tenha cedido a lógica para compreender melhor o mundo, porque é muito mais fácil você entender um mundo que existe
Sim. Mas é exatamente esse o caminho que a gente propõe. Sim. É de, você é uma mulher que saiu da sua casa, foi ser empreendedora, e aí você foi, entende? Tem mulher que ela vai seguindo todos esses passos, ela é mãe, ela é empreendedora, ela conquista, ela chega lá e achou que tem sucesso, até ela olhar e dizer assim, não, mas espera ainda que tem alguma coisa que tá faltando aqui, que eu não sei o que é. Sim. É exatamente essa minha conexão com o que eu sinto, feminino. como foi que eu cheguei aqui, por quê? Se foi algo Qual é o socialmente sentido? imposto, né? Será que eu tô aqui porque... Será que eu sou a pessoa que veste azul porque eu gosto ou porque... Tá entendendo? É exatamente o cerne da questão. Sim. Às vezes a gente fica falando, o homem e a mulher, parece que a gente tá falando de papéis masculinos e femininos, fica uma coisa muito... É meio biológico. Não, mas isso não faz o menor sentido. Não é isso. É exatamente o que você descreveu. É você parar para se conectar com o que realmente faz sentido para você. Eu sou a Larissa que escolhi ser empreendedora porque eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de incentivar mulheres, eu gosto de fazer com que as mulheres cresçam, empreendam, entendam que elas podem mais. Eu quero ser a Larissa mãe, porque ser mãe para mim faz sentido. Eu me sinto na maternidade de um jeito X, Y, Z. Eu quero me casar com um cara assim, porque a gente... Tá entendendo? Porque às vezes a gente sai fazendo e escolhendo as coisas, achando que a gente está escolhendo pra gente. Sim. Até a gente olhar e dizer assim, mas peraí, ainda tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu tenho um trabalho, mas tá faltando alguma coisa, não sei o que é. E às vezes é só isso. É você se desconectou de você, de entender o porquê que você estava fazendo aquelas escolhas. Sim. Eu penso muito sobre as coisas, sobre as escolhas, porque quando algo se apresenta pra mim, normalmente eu me pergunto por quê. Eu acho que eu só parei nos 6 anos de idade, não sei se Freud escreveu esse capítulo sobre a pessoa que permanece perguntando o porquê das coisas até morrer. Mas o porquê das coisas é uma curiosidade que me alimenta. Sim. Que aí me faz chegar em como isso surgiu e por que é assim, será que a gente não podia fazer de outro jeito? E encontrar mulheres nas suas mais variadas histórias me fez desconstruir o que é o masculino e o feminino. Porque tem mulheres que são muito felizes com o que... Assim, eu não sei se alguém é feliz o suficiente pra gente colocar nessa categoria de fulano é muito feliz. Até porque dentro do que tu comentaste, por exemplo, sobre as redes sociais, existem as mulheres que fingem muito bem. Sim. E assim, elas são maioria. Tanto que quando o pessoal diz, precisa ter Instagram para fazer sucesso? Não, é um dos veículos de comunicação. Sim. Você precisa encontrar o seu público através de algum dos veículos possíveis. E um deles é a rede social. E se você for fazer, você tem que fazer ela bem feita o suficiente. Sim. Mas eu só voltei para as redes sociais, eu acho que não tem nem 2 anos direito, talvez tenha isso, que foi quando eu percebi que a minha mensagem estava ficando muito restrita às pessoas que eu tinha a oportunidade de conhecer. Sim. Então, o tempo que eu tenho de poder conversar com você, a gente podia ter saído e ter tido essa ótima conversa. Estamos fazendo isso num podcast e isso pode servir de alimento intelectual para uma outra pessoa que ainda não tem esse conhecimento ou que se interessa por esse tema. Então, a partir do momento que eu percebi que eu precisava dar mais voz ao trabalho que eu vinha fazendo, eu voltei para as redes sociais. Mas eu acho que elas trazem um peso muito grande para as pessoas, porque existe eu tenho muitas amigas influenciadoras. Existe um momento em que as pessoas têm que fingir para a vida delas ser o que vende. Aí tudo bem, ela fingiu o suficiente, a vida dela foi o que vende. Só que depois de muito tempo, num teatro em que o papel principal é você sendo você começa a se desconectar da realidade. E aí a gente já tem a oportunidade de acompanhar, infelizmente, mulheres que começam a transformar tudo aquilo. Então, por exemplo, uma estética de facetune, você vai lá e se edita. Aí você leva num cirurgião plástico e diz, agora eu quero ser exatamente essa pessoa. Eu já falei antes que eu acho válido demais a gente escolher quem a gente quer ser e correr atrás para se tornar isso. Só que o problema, até discutido aí no que vocês trouxeram, existem pessoas felizes nas mais variadas formas. Sim. Existem as pessoas felizes com o que a sociedade coloca como padrão de ser. Maravilhosas, que não vão encontrar nenhuma pedra no caminho, vai estar tudo certo e elas vão estar felizes assim.
Existem as pessoas que, para conseguir ser felizes, vão ter que ir para o extremo oposto. E vão passar por várias pessoas que vão rejeitar aquelas escolhas delas. Como saber, até terapeuticamente, como se analisar para conseguir interpretar se as escolhas que estamos tomando, elas são pelo que a gente acredita e quer ser, ou elas são porque a gente quer ser aceito e amado por um grupo de pessoas, que esse é o básico, né? Começa na família, e então amigos, você tem que trabalhar com isso, você tem que ser hétero, você tem que ter filhos, você tem que... Então, tudo isso vai acontecendo progressivamente. Em mim, demorou muito, eu sempre fui contestadora, mas demorou muitos anos até eu parar e repensar minha vida do tipo, como eu cheguei aqui? Será que as escolhas que eu fiz porque eu faria? Inclusive, eu lembro que eu levei isso pra terapia, discuti isso, que chegou uma hora que a minha vida me assustou. Que eu olhei a minha vida e eu fiquei, será que isso aqui que eu produzi, que eu sei que foi fruto das minhas escolhas, foi fruto de escolhas conscientes, em que eu de fato sabia para onde eu estava indo, ou foi fruto de escolhas viciadas, em que você pensa que tem o controle, mas na verdade você não tem o controle, na verdade você está sendo conduzido por uma força maior que está ao redor de tudo, porque se tudo e todos esperam algo de você, normalmente, em que momento vocês que trabalham mais com isso, veem as mulheres ter esse estalo de consciência de se perguntar se elas estão ali por acaso, se elas estão ali pela mão dos outros ou se elas estão ali por escolha? Sim. Vamos pensar. Eu acho que isso traz um incômodo, assim, quando ela tá fazendo um papel que aquilo não tem muito sentido, isso vai gerando um certo desconforto. Assim, cada uma vai sentir de uma forma, né? Mas eu percebo que, tipo assim, nas mulheres que a gente acompanha, no sentido de, tipo assim, ai, eu tô indo, mas eu não gosto, ai, lá vai eu de novo. E no avançar do processo terapêutico, elas vão se dando conta de muita coisa. Assim, de que, nossa, não sei por que eu ia, ou eu ia até lá para agradar, mas eu não tem sentido, eu não gosto daquelas pessoas. Então, as pessoas, elas vão começando a entrar em contato, principalmente com esse incômodo, com esse desconforto. E eu acho que tudo isso que você disse, no sentido de, tipo assim, de ter consciência desse social que influencia a gente, de todas essas determinações, de todos esses papéis, ajuda muito nesse processo, entende? Peraí, então tem essa questão toda social mesmo, tem uma questão de uma idealização da mulher, que a mulher tem que ser perfeita, tem isso. Então, quanto mais consciente as mulheres estiverem disso e que elas não precisam corresponder a isso, eu acho que mais elas vão entrando em contato com aquilo que realmente faz sentido para elas, entende? Não sei, ficou claro? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, se auto-observando, se observando aquilo que eu sinto, né? Se tá fazendo sentido para mim, se tá desconfortável para mim, e também tendo consciência do todo, de olhar que, nossa, a sociedade cobra que mães sejam perfeitas, que mulheres sejam belas do mesmo jeito. Nossa, mas será que isso tem sentido para mim? Né? E aí eu trago para minha história de vida e vejo se aquilo faz sentido, e aí eu vou escolhendo o meu caminho de forma mais genuína, de forma mais autêntica daquilo que... Não, eu não tô querendo ser nenhuma capa de revista, não quero ficar com o corpo daquela mulher. Pra mim, eu tô feliz, assim, e vou me permitindo ser quem eu sou, sabe? Acho que é bem esse o caminho. Ser quem eu sou, né? Eu acho que a grande dificuldade é começar nessa pergunta. Mas e aí? O que é que eu sou? Sim. Por que sou? Sim. As minhas respostas foram muito encontradas no mais básico, assim, se eu tacasse a cabeça aqui agora e tivesse uma amnésia e ressurgisse, só acordei, mas não lembro nada sobre mim, eu ainda vou ser uma pessoa alegre, falante, brincalhona e com metas, e que vai atrás dessas metas, pronto. Através dessas 4 características, eu meio que fui formando o que é que eu posso conhecer sobre mim. Mas e vocês? Como é que foi esse processo para vocês? Porque vocês estudaram bastante isso. Como é que isso surgiu na caminhada de cada uma de vocês? Sim, pode falar. Falei. Ainda estamos caminhando. Ainda estamos na jornada, mas tanto eu como a Mari, a gente tem a psicologia como segunda graduação, né? Então isso já foi, eu acho que para nós duas, um ponto de virada, porque essa briga assim, interna entre não, mas eu já tenho uma formação, eu preciso ser bem sucedida nela, mas eu não gosto dela. E eu gosto de outra coisa. E aí eu dei algumas voltas nesse repetir, para poder elaborar, para dizer assim, não, eu vou bancar
o meu desejo de ser psicóloga. E aí eu fui. E essa foi uma das jornadas. E aí depois tem a jornada de tipo, não, agora eu me formei, eu vou sair da casa da minha mãe, eu vou ser independente. Eu acho que é uma constante, né? A gente não faz essa jornada uma vez só. A gente está tentando, a gente está caminhando. Sim, é um e processo. se reexaminando. É um processo, pra mim também foi. E partiu justamente disso que eu estava até falando, né? Partiu do desconforto. Eu sou formada em turismo, minha primeira formação. E eu me sentia, aí eu pulava de emprego em emprego, aquilo era desconfortável, eu não via muito sentido no trabalho do dia a dia, assim, e aquilo foi me deixando desconfortável, aí incentivada pelo meu marido, ele falava, não, busca um outro curso, eu acho que você precisa fazer um outro curso, e aí eu fui tentando, depois de turismóloga, eu fui artesã durante um tempo, eu sou artesã também. E aí, assim, não, mas espera aí, ainda tá faltando, sabe? Aquilo de, não é isso. Aí eu resolvi entrar para psicologia e fez todo sentido. E agora, depois de formada, estudando muito sobre o feminino, para fazer o TCC, e eu falei, não, é esse o trabalho que faz sentido. Então, é uma caminhada e, tipo, não terminou, né? Estamos na jornada de descobrir. Mas acho que é todo esse processo, sabe, de construção, de olhar para aquilo que, não, isso aqui não tá legal, não tá fazendo sentido para mim, não, esse trabalho aqui não tá legal não, eu quero mudar, e aí eu fui mudando. E antes eu via isso como um fracasso, assim, nossa, desisti de uma carreira, né, que eu vim de uma família que incentivava aquela carreira pro resto da vida, né. E eu olhava isso como um fracasso. Hoje não, hoje eu vejo como um grande valor, assim, de que eu sou psicóloga, eu sou artesã, eu sou turismóloga, eu sou isso tudo e isso tem muito valor. Isso eu sou uma pessoa, assim, eu consigo olhar por vários lados, então acho que essa é a minha trajetória até aqui, né? Porque ainda tem muitas outras. Todas nós temos múltiplos talentos. Sim. Assim, possibilidades de o que eu poderia fazer da vida para viver. Para além de o que eu poderia fazer no nível de isso aqui está acessível e eu posso ganhar dinheiro fazendo isso, mas mesmo de coisas que nós gostamos, assim, eu sou boa nisso e gosto. Eu acho que existem muitas coisas em que nós somos boas e gostamos, Sim. Em menor ou maior grau. Talvez ao longo da vida a gente vá se readequando a determinados papéis ou se conhecendo de outras formas ou até existindo de outra forma, porque existem conhecimentos adquiridos hoje que ontem a gente não tinha. Então, como ler o mundo ontem com os olhos de hoje? Sim, não dá. Sim, não dá. Eu acho que esse caminho naturalmente faz a gente poder se desenvolver de outras formas. Mas me chama muita atenção o que você disse, porque uma das principais dificuldades das mulheres, eu acho talvez das pessoas gerais, né? Mas eu trabalho muito com mulheres, então a minha realidade é mais esse olhar. É esse aceitar da necessidade de mudança, que normalmente vem associado de vulnerabilidades, do tipo, mas eu dependo da minha mãe e do meu pai, aí eu vou sair de casa, como é que vai ser? Então tem a vontade da mudança, o medo da mudança, porque o novo traz novas responsabilidades. Sim. Esse universo é bem desafiador. Eu acho que quero algo, não tenho tanta certeza, porque antes de fazer a gente sempre está trocando o certo pelo duvidoso. E tem aquela frase clássica de não troque o certo pelo duvidoso. Sim. Eu acho que essa frase vira uma prisão às vezes para muitas pessoas, porque o certo é o certo, mas às vezes ele é certamente ruim, mesmo assim a gente fica nele. Mas é o certo para quem, né? Não, o certo é mais assim, de isso é certeza. Garantia financeira, talvez. Isso é certeza acontecer. Então, sei lá, você tá num relacionamento ruim, mas ele não deixa faltar nada em casa e tal. E aí você vai sair disso para um futuro incerto. E aí tem pessoas que vão se prendendo a certos, a certezas, que são doloridas e que elas sabem que são negativas, mas elas não conseguem o risco de uma manhã não escrito ainda, de um dia que ela ainda não tem garantias. Sim. E aí, para mudar de carreira, para sair de um relacionamento, para fazer qualquer grande mudança que tenha impacto real na vida, como que vocês acham que as mulheres podem se preparar psicologicamente? Eu acho que rede de apoio é fundamental, o coletivo. A mulher, quando ela tem o suporte, ela tem uma rede ali que possa lhe auxiliar, eu acho que é fundamental, né, Larissa? Essa questão de rede de apoio, a gente fala muito sobre isso, de
amigas que podem ajudar, às vezes não tem uma casa para onde ir, uma casa que ela possa ficar temporariamente enquanto se estabelece, pessoas que possam divulgar o trabalho dela, entende? Dela se cercar de pessoas que a ajudem a alavancar, sabe? Ajudem a bancar essa decisão. Eu acho que isso é fundamental. Rede de apoio pra gente é tudo. Assim, até isso, às vezes, é meio que uma novidade, né? Porque a cultura das mulheres fez com que elas sempre estivessem competindo. Sim. Quem é a mais bonita, ninguém pode ser melhor que eu porque eu preciso do melhor homem. Então, eu preciso estar em evidência. E essa competição é uma coisa que eu tenho, com olhos muito felizes, visto cair por terra. Porque a Fundação Mulheres Aceleradas existe para dar espaço para as mulheres, para divulgar trabalhos de mulheres, para fomentar o comércio e o empreendedorismo e a compra para fazer dinheiro circular de uma mão para outra, que eu acho que dinheiro ele não é seu, é só a sua vez de gastar. Então, se é para gastar, que seja gasto dentro de outros negócios de mulheres também. Isso é o trabalho da gente. O espaço coletivo de vocês já tem um outro trabalho também com mulheres. Hoje tem surgido muitas lideranças femininas que entra naquela questão dos arquétipos que é muito favorável, porque a gente até pouco tempo atrás não tinha oportunidade de ver tantas mulheres se levantarem para defender outras ou para apoiar outras. Eu acho que ainda está aquém do que precisamos. Ainda temos muitas mulheres e muitas situações em que todas se calam. Mas a gente pelo menos já tem isso iniciando dentro de um movimento coletivo. E eu fico muito feliz de ver isso acontecer, porque eu acho que também é muito difícil você esperar que as pessoas consigam se desvencilhar de situações que são prisões muitas vezes mais psicológicas do que físicas. E aí a prisão, por mais psicológica que ela seja, ela afeta literalmente a sua capacidade de se colocar no mundo, de fazer as coisas, de tentar resolver por você. E não dar apoio. Não ter apoio. Então tem muita gente que fala o famoso apanha porque quer, por que não sai desse relacionamento? Isso não escolhe classe social, tem gente muito pobre, tem gente muito rica que passa por esse tipo de coisa. Na verdade, às vezes, pessoas que têm muito dinheiro têm muito medo também de se expor, de que todo mundo saiba que ela está passando por aquilo. Então suporta uma vida inteira, muitas vezes, de coisas desse tipo. Mas tudo isso não deixa de estar associado a questões de trabalho, né? Então, a Fundação Mulheres Aceleradas, ela tem esse viés de trazer sempre psicólogas ao redor do nosso trabalho, porque eu entendo que é necessário que a gente primeiro se veja como pessoa capaz, como ser humano capaz. E para ser um ser humano capaz, a gente tem que entender quais são nossas prisões. E, associado a isso, a gente tem que conseguir gerar renda, gerar independência, porque o dinheiro traz liberdade. Você pode escolher onde morar, o que comer, o que vestir, para onde ir, a partir do que você construiu. Eu acho que uma coisa importante, né, que você falou de ser capaz, algumas mulheres têm muita dificuldade de, quando elas estão nessa situação de elas não sabem como sair dela, elas esquecem tudo aquilo que elas já conquistaram. Então, assim, será que, sei lá, jogando aqui uma coisa, fazer uma lista, né, das mínimas coisas. Às vezes você já é formado em uma coisa, mesmo que você não goste dela, mas você conseguiu se formar, e às vezes a gente acha que isso não fez mais do que todo mundo aí está fazendo. Mas isso é muita coisa. Isso é, a gente precisa, né, aprender a valorizar o nosso caminho. Eu já me formei, eu escolhi ser mãe, eu tive um filho, eu já lutei contra isso aqui, eu já abri um negócio e ele faliu, mas você teve a coragem de ir lá. E às vezes quando a gente está nessa situação que a gente se sente, meu Deus, sinto que eu não tenho mais nada que fazer, eu não tenho como sair dessa situação. Quando você olha para essa rede de apoio, quando você olha para esse coletivo, quando você olha para a sua trajetória de vida, você consegue entender que você é sim capaz e que todo mundo, mesmo as pessoas que são muito bem-sucedidas, elas tiveram medo, mas elas não se aprisionaram dentro dele. Elas escolheram, às vezes eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Sim, a gente diz muito isso, né? Tá com medo, vamos com medo, mas acho que isso é fundamental, né? De olhar para isso, às vezes algumas mulheres, né? Assim, Larissa, lá no projeto a gente acompanha, que a gente faz resgate, assim, de nossa, mas olha só o que você fez até aqui e como que isso é fundamental para que elas se estruturem, justamente para ter força para conseguir romper algo mais difícil, né? E a gente acha que é simples, mas não é simples, né?
às vezes o óbvio precisa muitas vezes ser reafirmado, né? Como você falou. Nossa, você percorreu tudo isso, mas olha quanta coisa que você já fez, né? E valorizar toda essa trajetória dessa mulher para que ela consiga romper. E a questão de rede de apoio, a fundação como a Mulheres Aceleradas, por exemplo, é incrível. Se a gente for pensar numa criança, né? Tipo, dizem, valide as coisas que a criança faz, né? Tipo, escreveu a primeira letra do nome, o resto tudo errado. Que lindo, meu filho. É sobre isso, tá? É você... Não, a gente às vezes vive num mundo muito assim, não fez mais que a sua obrigação. Terminou o colégio, se formou, fez mais que a obrigação. Mas não, tipo, olhe para aquilo e diz assim, você pode estar vendo isso aqui que você fez, que parece simples, mas é difícil. Não é todo mundo que consegue se formar, não. Tem muita gente que não termina a graduação porque não consegue fazer o TCC. E bloqueou ali e não consegue. E você conseguiu. Mas eu fiz, nem fiz nas coxas. Não interessa. E passou, então olha aí, fez, né? Impressionante. Tem um poema no livro que ele fala assim: a melhor escrava não precisa ser espancada, ela golpeia a si mesma. Não com um chicote de couro, ou com um pau ou galhos, não com um porrete ou um cacete, mas com o fino chicote da própria língua e com o sutil espancamento da sua mente contra a própria mente. Pois quem poderia odiá-la tão bem quanto ela se odeia? E quem poderia igualar a delicadeza de seu autoabuso? Anos de treinamento são necessários para isso. Ou seja, a mulher, ela mesma acaba se desvalorizando às vezes. Não, mas toda mulher consegue ser mãe de 3 filhos. Quem disse? Quem disse que toda mãe consegue ser mãe de 1 filho? Quem disse que toda mulher consegue... mas várias pessoas já fizeram isso. E quem foi que disse que porque várias pessoas já fizeram é fácil? Que você tem que dar conta também, né? Por que você acha que porque todo mundo dá conta você tem que dar também e isso é besteira? Não. Valorize aquilo que você fez. Eu dei conta. Eu criei um filho e ele saiu assim. Eu resolvi empreender e foi difícil. Eu fali, mas aí eu tentei de novo. Valorize aquilo, porque parece que a gente está o tempo todo assim. Não, peraí. Sim, né? É coisa do social também, né? Que a mulher sente, assim, essa questão social exige muito que a mulher seja perfeita o tempo todo. Então, ela nunca acha, é a questão do mito de nunca ser suficiente que a autora traz aqui. Ela acha que nunca está à altura. Então, ela precisa sempre estar fazendo sempre alguma coisa a mais para que a sociedade a reconheça, porque isso é uma coisa que ela cresceu ouvindo, né? E como que a gente precisa desconstruir isso, né? É um processo de desconstrução. Assim, pessoas próximas a mim, com um bebê pequeno, que falam, mas a casa não está do jeito que eu quero, mas o bebê pequeno exige muito, será que você não está se cobrando muito? E isso gera muita autocobrança, e é algo que a gente vê muito, né, Larissa, assim, de muitas mulheres fazendo um movimento de excesso de autocobrança, e isso trazendo muita ansiedade, trazendo adoecimento, por conta desse ideal de mulher que ela aprendeu, né, que precisa atender, e o quanto que a desconstrução dessa mulher perfeita que não existe é importante para essas mulheres, para que ela se aceite. Não, eu não vou dar conta disso aí não, agora estou precisando cuidar desse menino aqui. Menino, vem, você dá comida, essa casa aí depois eu arrumo, né? Da mulher real, assim, de olhar para essa mulher real e não para uma mulher idealizada. Porque essa mulher idealizada machuca demais e adoece as mulheres como um todo, assim, que nunca acham que são capazes, se cobram demais, têm crises de ansiedade, né? E quanto que a gente está precisando olhar para isso, né? E desconstruir. A rede social colabora também, né? Não só isso, eu acho que assim coisas. Eu tenho uma vida que junta bastante de tudo isso, né? De, assim, fatores internos, fatores externos, tem rede social, tem equipe, tem família, tem... E aí, enquanto tu falava, nossa, minha vida passou diante dos meus olhos e eu fiquei refletindo sobre várias dessas coisas. Porque eu acho que claramente eu sou uma dessas pessoas que se cobra muito. Uhum. Mas me cobrar muito a mim mesma, fez com que, pelo menos durante muito tempo, eu conseguisse construir resultados muito sólidos, muito fortes, muito... Uhum. Mas a custa de quê, gente? A custa de suor, sangue e lágrimas. Sim. Reais, suor, sangue e lágrimas. De, assim, situações que eu me lembro de chegar em casa
sentar na escada, nem subir, porque assim, a minha casa, você abre a porta e tá a sala e tem uma escada já que leva pro andar de cima. Então era só, passei da porta, sentei na escada, basicamente isso. E eu me lembro, não era assim, nossa, a rotina da Larissa faz parte disso. Mas assim, eu me lembro de situações, ou seja, mais de uma vez em que eu cheguei em casa, principalmente da pandemia, acho que foi da pandemia pra cá, porque da pandemia pra cá, a pandemia intensificou muito o meu trabalho e eu ainda fiquei presa em casa com uma criança que no início da pandemia tinha 5 anos, mais ou menos. E o pai dele não foi liberado pelo Banco do Nordeste onde trabalha, então eu fiquei sozinha, tendo que administrar meu trabalho e ele, e a escola não deu nenhum suporte de o que fazer, porque todo mundo achava que ia acabar logo e ele foi se prolongando. E aí, de lá pra cá, foi um processo mais difícil do que em qualquer outra época pra conseguir equilibrar meu trabalho. Porque antes eu trabalhava muito, mas era tudo muito bem delimitado. Assim, tal hora o Ben tá na escola e eu tô trabalhando. Então, tipo, tava tudo no seu quadrado. Quando começou a pandemia, tava tudo no mesmo quadrado. Então, na minha sala, eu tinha que colocar o Ben pra assistir uma suposta online, que era uma enganação. Depois eu tinha que ensinar as tarefas dele. Eu nunca nasci pra ser professora infantil, gente. Eu não tenho essa paciência. Eu não tenho essa paciência não porque eu ficava impaciente com a criança, mas porque eu depois percebi que eu estava exigindo dele o que eu exijo de mim. Que é, você não tem que fazer isso, então você tem que fazer isso. E aí ele do jeito infantil dele, de criança de 5 anos, nem sempre conseguia fazer as coisas que eram pra ser óbvias, que eram pra ser fáceis, do tipo, tente repetir isso daí. Às vezes por preguiça, às vezes por qualquer outra coisa, às vezes porque era pra ele estar fazendo aquilo numa sala em que todas as crianças iam estar fazendo também isso e estimular. Isso aqui é a minha casa e não a minha escola, né? Às vezes porque ele estava tendo que assistir aula num tablet e pra ele nada daquilo fazia sentido. E eu ainda tinha que fazer isso e, em paralelo, dar conta de uma reunião ou mais com clientes online e adaptar o trabalho da minha empresa e a minha equipe pro online. Foi uma enxurrada de coisas. E eu me lembro de chegar em casa, às vezes, sentar na escada e chorar copiosamente antes mesmo de subir o resto dos degraus e, sei lá, tomar um banho. Chorar, que eu nem sabia do que eu tava chorando. Eu não sabia se eu tava chorando de exaustão, eu não sabia se eu tava chorando de cansaço, assim, cansaço mental. Eu não sabia se eu tava chorando de desespero, de tipo, ai meu Deus, eu não aguento, eu acho que eu não vou mais conseguir continuar fazendo isso. E a empresa tinha tudo pra crescer, porque era pandemia, todo mundo precisava ir pro digital. E eu tinha que selecionar gente e treinar essas pessoas online. E eu tive que segurar o crescimento da empresa, porque eu não era mais humanamente capaz de fazer mais do que eu fazia. E eu tinha que olhar e dizer, eu estou dizendo que eu não vou conseguir ganhar mais dinheiro, porque eu não sou capaz de fazer mais. Pra mim isso era absurdo, assim, pela minha formação enquanto ser humano, né? Pelo como eu fui criada. Se eu tinha a oportunidade de conseguir fazer mais, a minha tendência era abraçar. E eu cheguei num super limite. E esse meu limite não foi um limite tolerável e fácil pra mim. Ele foi um limite do tipo eu me dando vários tapas na cara simultâneos. Porque foi um limite de eu dizer, cara, realmente, tudo bem, eu não consigo fazer mais. Mas por que eu quero fazer mais se, assim, eu já tô faturando mais do que o que eu nunca faturei? Nunca faturei mais que isso. Eu já tô no meu limite de possibilidade de trabalho. Para eu fazer mais, eu vou ter que fazer mais gente, mais trabalho, mais treinamento. Então eu tô querendo lidar com o insaciável. E aí eu me lembrei de uma frase que minha mãe dizia muito, que a medida do ter nunca enche. Então, à medida que você alcança um objetivo e um sonho, sempre vai brotar outro. Nós não vamos nos tornar os seres humanos felizes e completos porque alcançamos uma meta. E a gente fica se colocando uma meta, né? Aí é quando eu casar, aí casa, viu, continuou toda a mesma coisa. Quando eu me formar, e se forma, fica, e aí? Quando eu tiver o meu primeiro cliente, quando eu montar meu consultório. E você vai de meta em meta só descobrindo que se eu cheguei na nossa próxima meta, se eu cheguei aqui e eu ainda não tô feliz, eu achava que quando eu alcançasse essa meta eu ia ser feliz, cheguei aqui e eu ainda não tô feliz, então acho que é porque o meu problema era a meta, aí a gente arruma outra meta para ocupar a nossa mente. Então o que eu aprendi nesse período foi que insaciáveis sempre seremos, mas que a gente realmente tem que ir medindo. E mesmo assim, mesmo quando caiu a minha ficha, mesmo quando eu vi que, gente, o que eu tô querendo é desumano, o que eu tô querendo eu não faria com outra pessoa. O que eu tô exigindo de mim, se eu estivesse aconselhando qualquer pessoa, eu acho que a hora que eu comecei a ser mais tranquila foi quando eu comecei a analisar o que estava acontecendo comigo e comecei a pensar assim, se eu estivesse falando com outra pessoa, eu diria pra essa outra pessoa continuar se virando pra arrumar tempo pra fazer, tipo assim, sabe? Eu comecei a ver como eu tava sendo má comigo. Sim. De exigir coisas que eram humanamente impossíveis e eu já trabalhava
de uma forma humanamente impossível. E isso começou a me acalmar. Me acalmar no sentido de me deixar mais ok de saber que eu estava perdendo oportunidades. Porque eu acho que uma ansiedade minha era: uma oportunidade está aberta, eu preciso estar pronta para entrar nessa portinha. E eu comecei a ficar mais zen nesse sentido. Mas aconteceram coisas até bem recentes, tipo, uma vez eu postei uma foto e eu tenho um rosto assimétrico, tô dizendo isso, mas vocês não precisam começar a procurar assimetria, não precisam fazer isso, vou até cobrir agora, assim. Mas eu tenho um rosto assimétrico, mas eu gosto muito de foto. E eu fotografo muito bem, eu fotografo desde criança, então eu sei me fotografar, eu sei quais são os ângulos que vai ficar bonito, porque eu tô fazendo isso desde que eu me entendo por gente. Meu pai é fotógrafo, eu nasci literalmente sorrindo para uma câmera. Tem foto da hora que eu acabei de sair de dentro da minha mãe até hoje, então eu sei, é uma coisa que eu sei fazer. Então eu postei uma foto toda bonitinha e tal, eu achei a foto linda. Em seguida uma pessoa da minha equipe me manda um print da foto dizendo: Lari, apaga. Tu fez alguma edição nessa foto? Que em geral eu sempre faço alguma edição. Eu não sou nem obrigada. Se você quer me ver com acne, meu amor, eu sinto lhe dizer que você vai ter que acordar do meu lado. Porque eu não sou obrigada a postar uma foto com uma acne enorme no meio da minha testa. Então eu faço coisas assim e o mundo sabe. E aí ela me mandou no privado, achando que eu tinha feito alguma mudança no meu rosto. E aí ela falou: Lari, você fez alguma mudança porque o seu sorriso tá torto. Aí eu sinto te informar que eu sou assim mesmo, eu não mexi nisso daí. O meu sorriso, de fato, ele é ligeiramente, milimetricamente mais baixo de um lado do que do outro. E eu lembro que eu ignorei, tipo assim, cognitivamente eu ignorei, né? Cognitivamente falei: ai, eu sou assim, kkk, mandei figurinha e tudo. Mas é óbvio que internamente existe uma pressão e uma vigilância constante. E eu percebo, eu não sei se é porque quem tá mais próximo tem mais cara de pau pra chegar e falar, né? Tipo, como quem trabalha comigo. Mas eu percebo que quanto mais próximas as pessoas são, tipo família, amigos, ou até mesmo dependendo do grau de liberdade que se dá. No meu caso, eu sou muito acessível em todas as minhas relações. Então acontece até mesmo com colaboradores, de a pessoa chegar e fazer uma coisa assim. Mas existe um grau de vigilância de: eu juro que era uma foto bonita. Era uma foto que a foto estava bonita, eu achei a foto bonita, eu sou cri-cri com foto. E a foto estava bem iluminada, estava bonita. Aí a pessoa conseguiu enxergar o milímetro do meu sorriso, que é ligeiramente mais baixo do que o outro lado do rosto. Cara, isso repetidas vezes não tem como não gerar, no mínimo, uma pulga atrás da orelha que fica tipo assim: acho que eu devia ali na dermatologista, sei lá, talvez um preenchimento, um negócio resolver isso daí. São pressões que vêm de todos os âmbitos, né? Não é só do trabalho. Inclusive, no meu caso, como explora um pouco de imagem pessoal associada ao que eu faço no trabalho, as pessoas se sentem no direito de tomar conta dessa narrativa, né? De assim, você não pode postar que você tá feia. Nossa, você não percebeu que você ficou gorda nessa foto? Existe Gente, isso é muito difícil de lidar com mulheres. Sim. Porque já existe uma pressão desde que a gente nasceu pra você tem que ser linda. Tá sempre bonita, maquiada. E beleza, ela já veio pré-configurada. Se você não veio de fábrica desse jeito, ainda tem a chance de você ganhar dinheiro suficiente pra ir num plástico. Mas a gente já cresce ouvindo que esses são os critérios da beleza. E aí, por mais que a gente já tenha muitas pessoas, inclusive, que falam na internet sobre empoderamento pessoal e sobre você se amar, eu ainda sou uma pessoa bem dentro dos padrões. E recebo muitas críticas nesse sentido, sabe? É muito comum, especialmente em final de semana. Especialmente em final de semana, as pessoas perguntarem: nossa, o que houve com a tua pele? Nossa, você teve tanta acne, né? E aí, às vezes, dependendo do meu grau de incômodo, eu ainda respondo: eu tive um problema hormonal, acabou gerando isso no pós-gravidez e tal. Mas assim, as pessoas incomodam com essas coisas. Isso não deixa de ser uma pressão. Sim. Que a coitada da heroína... Eu acho que a gente devia mudar esse nome desse livro de A Jornada da Heroína pra Coitada da Heroína. Porque Sim. ser mulher é uma paulada atrás da outra. Inclusive, assim, no livro ela traz bem isso, assim, de que a sociedade exige que sejamos perfeitas e perfeitas do mesmo jeito. E que se você não for perfeita de um mesmo jeito, que você se esforce e faça um esforço ultra-humano, né, para se tornar, para compensar esse fato de você não ser perfeita. Ou seja, eu não sou perfeita
na beleza, mas aí, do jeito que vocês acham que tem que ser, mas aí eu me dedico, eu tenho doutorado, entende? Assim, para tentar compensar. E ela traz bastante essa reflexão de que a sociedade exige muito, tem muito essa pressão e que a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa jogar uma lente nisso, né, para pensar sobre isso, né, Larissa? Como é que vocês desenvolvem os grupos, pessoal? Como é que é a dinâmica dos grupos? Os grupos, assim, a gente gosta de trabalhar muito com recursos de arte. Arte no sentido de séries, filmes, pinturas, contos. A gente gosta muito de usar contos. A gente, no grupo, a gente usou contos do Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro muito conhecido. E aí, ver como é que chega. A gente pensa num tema para trabalhar, por exemplo, a intuição. Aí a gente pensa um conto que traga aspectos pra gente refletir sobre a intuição e a gente problematiza, né? E aí, como é que chegou pra vocês? O que vocês acham dessa história? Vamos conversar aqui, né? E essa partilha é riquíssima, porque numa história, principalmente, eu sou uma apaixonada por histórias, às vezes o que chegou pra Larissa não chegou pra você e não chegou pra mim, e a gente fala, nossa, não tinha me atentado. Às vezes olha que interessante. Nem o tema da intuição vem. Nem o tema da intuição vem, mas vem várias outras coisas muito interessantes. E aí a gente gosta de trazer esses recursos para... A gente joga e vamos ver o que sai. A gente literalmente joga e espera para ver o que espera para ver o que vai chegar. Porque grupo, ele tem muito... Eu acho que você tem essa experiência, né, Larissa? Quando você reúne pessoas. O grupo, ele tem uma potência de se fazer por ele. Uhum. Surgem coisas ali, uma pessoa começa a compartilhar uma coisa, aí a outra já diz, eu também já fiz isso. E aí as coisas vão se conectando e parece que vai tudo, né, fluindo. Porque a Larissa tá tão caladinha no podcast. Aí na hora que ela falou, o avião veio. Pessoal, às vezes vocês estão muito quietas, inclusive, e aí eu tô preenchendo as lacunas. Sim. Aí às vezes eu paro e vejo que vocês ficaram quietas. Estamos nos acostumando, né, Larissa, a falar. Eu acho que você tem mais experiência. É a experiência da Larissa. Mas é a primeira vez que vocês participam de podcast? Uhum. Então é ótimo pra vocês, daí vocês já estão pegando o feeling aí. Uhum. Mas vocês são boas pra isso. Obrigada. Ela lida bem com o improviso. Que eu jogo as perguntas, ela precisa de poucos segundos pra responder. É artesã. Mas então, Larissa, o que você tava falando? Então, a gente joga, né, o tema e o grupo, ele tem essa potência, né, que é dele, que surge ali, que a gente acha que é um por acaso, mas na verdade a gente chama na psicologia analítica de sincronicidade, né, que é aquela coisa que acontece e ele flui de dentro para fora. Então, quando a gente joga um recurso artístico, uma história, a gente nunca sabe o que é que vai vir dali, a gente supõe pontuações que a gente pode fazer caso o grupo esteja um pouco tímido. Vamos botar aqui uma pergunta-problema sobre isso. Então, a nossa proposta ela é sempre que o grupo se crie por ele, né? Sim. Ele vai se construindo com ele. Sim, nós somos mediadoras e ficamos ali, assim, trazendo aí, em algum momento, quando a gente vê que aquele assunto, né, cessou, a gente traz uma outra, a gente chama de uma provocação, né? Traz uma outra provocação pra gente refletir sobre aquilo, pra gente pensar. Curta-metragens também, que a gente gosta muito, assim. Inclusive tem um curta-metragem que a gente ama, que chama Pearl. Como é que é em inglês? P-U-R-L. P-U-R-L. E ele traz muito a dinâmica da mulher no mercado de trabalho. E é muito interessante, assim, a gente trouxe, ele levantou várias reflexões, é muito interessante, assim, da adaptação, o curta deixa muito clara a questão da adaptação da mulher a um mercado de trabalho predominantemente masculino. E aí ela negligenciando justamente tudo o que a gente traz, né, negligenciando o feminino e como depois ela faz um resgate, né, desse feminino ali. Então é muito, muito legal, assim, trabalhar com esses recursos,
porque eles parecem simples, mas eles são muito interessantes. As histórias comunicam muito, dizem muito da gente, então as pessoas se conectam muito através das histórias e a partilha é riquíssima, assim, identificação de, nossa, olha, isso já aconteceu comigo, eu não tinha pensado por esse lado, e aí as pessoas vão se conectando, as mulheres vão se conectando a partir de suas histórias e suas vivências. Acho que é um momento rico demais. Uma coisa muito importante que a gente sempre pontua é: leve isso para fora daqui. Nem que seja uma coisa que você tenha aprendido. A nossa intenção é que isso reverbere. Porque se ficar só... Assim, a gente preserva, né, o sigilo das pessoas, né? A gente pede que não divulgue histórias pessoais, porque tem essa questão do sigilo, mas a gente pede que o que a pessoa aprendeu, que ela leve para a vida dela. Que aquilo não fique só no imaginário. Que ela consiga vivenciar aquilo que a gente está ali provocando e trazendo e questionando. Né? É tipo o porquê de tudo. Então vamos pegar esse porquê e problematizar para fora. Né? Eu estimulo muito isso dentro da fundação também, que é todos somos multiplicadores. Sim. E nós não precisamos de uma rede social ativa para que a gente seja influenciador. Sim. Porque nós somos influenciadores o tempo inteiro. Como existimos, influencia quem está ao redor. Então, que as mulheres não se calem, que elas passem a levar o que elas aprenderam e o que elas são mais além. Porque normalmente as raízes das nossas dores, e aí eu que nem sou a psicóloga do rolê, tô dizendo isso, mas normalmente as nossas raízes, elas estão muito atrás, elas estão muito antes do que a gente consegue ver. Então, às vezes, eu reconheço muito isso na minha história e consigo fazer esses paralelos, às vezes, nas histórias dos outros. Assim, às vezes a gente acha que o que tá motivando a gente é o que acabou de acontecer. Eu tô chateada por causa disso. Mas, na verdade, é como aquilo me lembra aquela outra coisa que eu vivi em 1920. Sim. Quando eu tava na barriga da minha mãe. Então, acho que eu estimulo muito. Eu sou uma das maiores defensoras de terapia, que não é terapeuta, que eu já conheci. Porque eu falo muito sobre terapia. Porque na minha vida, o processo terapêutico, ele começou a existir depois que eu realmente já tinha consciência adulta o suficiente para perceber que ter uma outra forma de ler as coisas e até mesmo de ler minha própria história poderia facilitar o meu entendimento do meu futuro e das minhas particularidades e de como eu lido com as coisas. Então foi uma coisa que eu precisei adultecer, digerir para fazer, porque ainda, por mais que eu tenha na família pessoas que são da saúde, ainda era muito tido como psicólogo, psiquiatra é pra doido. E eu lembro, as primeiras vezes que comentei que fazia terapia, eu lembro de ter tido pessoas que olhavam pra mim, tipo assim, sério? Tipo, como vocês duas são psicólogas, eu não sei se na realidade de vocês isso ainda faz sentido. Mas eu vejo muitas pessoas que continuam tendo resistências a procurar um suporte, um apoio psicológico, achando que isso vai classificá-las automaticamente como pessoas doidas. Agora eu faço terapia, portanto... E, gente, não tem nada a ver, sabe? Principalmente a terapia, ela é uma forma de você conhecer por uma outra vertente, digamos assim, a sua vida. Às vezes na terapia o meu processo era quase que como estar assistindo um filme de mim mesma, porque as histórias que nós contamos, elas guardam significados, mas a gente não costuma verbalizar as histórias todas. Então na terapia a gente tem a oportunidade de se ouvir e em se ouvindo até se julgar. Será que isso que eu estou dizendo faz sentido? Será que isso era a realidade? Que eu acho que é o que entra no processo de ressignificação. E dentro de um processo coletivo, eu nunca participei de um grupo coletivo terapêutico, mas eu acho que é um pouco diferente, né? Porque daí não tá focado em uma pessoa, em uma história. Mas dentro de um processo coletivo, o que eu já vi, até nas formações que nós fazemos aqui na Fundação, é que, de fato, o que vem das outras pessoas acaba te ajudando a dar insights e construir visões que você não teria sozinha. Sim. Então, às vezes, é mais rico do que um processo que você tá fazendo ali consultivo ou assistido por uma pessoa só. Sim. Eu fiquei muito feliz de ter mais informações e de ter mais contato com o projeto de vocês. Eu acho que isso aqui é uma parceria de longo prazo. Saibam que as portas da Fundação, né, essa nossa casa, que de fato é uma casa
para acolher e para se transformar no que for preciso se transformar para que a gente possa servir melhor as mulheres. Sim. Ela está totalmente aberta a vocês e aos projetos de vocês. E isso é de verdade. Não é aqueles, tipo, ai, vamos marcar? E Que fica... bom, que bom. É de verdade. No dia que vocês tiverem qualquer coisa que vocês queiram trazer pra cá, esse espaço existe para servir mulheres. Esse espaço existe para abrir horizontes. As nossas prerrogativas aqui, as coisas que a gente prega, as coisas que a gente defende, é que, por exemplo, em todos os projetos que existem aqui, que são pagos, em que existe uma taxa de inscrição, metade das vagas, isso é um compromisso público nosso, né, enquanto fundação, isso foi o que nós colocamos no nosso estatuto, metade das nossas vagas são disponibilizadas gratuitamente para pessoas que não poderiam pagar para estar nesses processos. Essas pessoas são de grupos muito específicos que a gente acompanha e a gente se certifica de que, de fato, elas não são pessoas que estão enrolando para não pagar, mas sim pessoas que podem ter acesso àquilo dali porque a fundação está intervindo para ela poder ter acesso. Porque eu acho que fomentar a liberdade feminina e o empreendedorismo feminino apenas para aquelas que já têm alguma condição para pagar pelos processos não é, de fato, fomentar empreendedorismo e liberdade. É segregar. Sim. Então, a nossa cultura aqui dentro é de apoio entre mulheres, de incentivo coletivo, de colocar, de dar visibilidade a profissionais que fazem sentido, profissionais que acreditam, que têm seus propósitos, que estão alinhados com tudo isso que a gente acredita. Sim. E a fundação, ela não nasceu para continuar nas minhas mãos. Ela nasceu para ir ganhando pernas, para ir ganhando asas, para ir aprendendo a andar sozinha. No futuro, outra pessoa vai dirigir essa fundação. No futuro, outras pessoas serão as conselheiras. E eu espero estar aqui começando com vocês uma jornada de muito tempo, de longa parceria, porque achei o trabalho de vocês muito, muito interessante. Sim. E já estão convidadíssimas. Se alguém quiser conhecer melhor o trabalho de vocês, onde essa pessoa pode procurar, como elas te encontram? Peraí que a câmera parou na hora mais importante. Pode até falar olhando para lá. Sim, sim. Podem nos encontrar através das redes sociais, né? O meu @ é @psicóloga mariana.borges, da Larissa. psi.Larissa Barroso. Sim, a gente faz atendimentos no Núcleo Santa Terezinha, né? E lá pelas redes sociais vocês podem acessar, que a gente passa os contatos, locais de atendimento, tudo direitinho. A gente atende presencial, online. Isso. E o Casulo, ele tem Instagram? Casulo tem Instagram também. É @casulo_psi. Que é o Instagram do Casulo, que é do nosso coletivo de mulheres. A gente tem os individuais e o coletivo. Que é desse movimento. Isso. Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês terem vindo aqui gastar esse tempo comigo, tendo essa conversa gostosa, que pra mim foi um processo super terapêutico. Vou mandar esse podcast pra minha psicóloga. E, gente, se você ainda não ouviu os outros podcasts, por favor, dá uma olhadinha lá, você vai encontrar conteúdos muito interessantes sobre vivências, histórias de outras mulheres que também têm muito a contribuir para a sua vida. Lá no nosso Instagram, Mulheres Aceleradas Oficial, você pode conhecer histórias de mulheres reais, mulheres como você, que vão te mostrar que é possível empreender e ir atrás dos seus sonhos, independente de qual é o seu BO, qual é o seu problema, o que está rolando aí na sua vida. O importante é que você lembre que ninguém segura uma mulher acelerada e que, se não agora, quando, né, mulher? Então levanta daí, vai atrás do seu futuro, porque hoje você está literalmente escrevendo as páginas que vão definir o que você vem viver amanhã. Então, sim, isso é clichê, eu sei que isso é clichê, e saiu meio tosco, mas visualiza isso como se fosse uma comédia romântica e entenda que a sua vida está sendo escrita por você e que o final só vai ser feliz se você encontrar uma forma de significar esse novo final. Quer falar alguma coisa? Não, a gente quer só agradecer pelo convite, né? Assim, desde que vocês entraram em contato com a gente a primeira vez, conheci sua mãe, pessoa maravilhosa. Achei ela a energia dela muito boa e a gente se liga muito nessas coisas de energia, de conexão. Sim. E logo de cara a gente já achou que iria gostar muito de participar. Ficamos muito felizes em você ter convidado a gente para participar do podcast e de estar aqui falando sobre o assunto que a gente mais gosta de falar, que é sobre mulher. Sim, é agradecer mesmo o convite de estar aqui, assim, é uma oportunidade de falar sobre esse tema que a gente tanto ama, né, Larissa, para pessoas que a gente, para mulheres, né, para que essas mulheres sejam tocadas por esses assuntos que a gente falou. E eu fiquei me lembrando, eu não sei pronunciar o nome, mas vamos lá, é a Rupi.
Rupi Kaur. Ela tem uma frase que eu acho que é muito do que a fundação faz, sabe? Eu vejo que é uma frase que fala assim, que eu me levanto sobre o sacrifício de milhões de mulheres e me pergunto, como é que eu faço para deixar essa montanha mais alta, para que as que vierem depois de mim possam ver além. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Essa frase é muito significativa, é muito bonita, e eu acho que é bem o que vocês fazem, né? Vocês deixam a montanha mais alta para que as mulheres que vão chegando consigam ver além, né? E possam ver um horizonte aí de possibilidades, né? Acho que é isso. Eu amei Obrigada. a frase. É linda essa frase. Eu amei a frase, não conhecia, nunca tinha É ouvido. lindo, é linda. Tinha no TCC de uma colega e essa frase, sabe quando ela bate assim? Aí eu até postei recentemente no meu Instagram e acho que é bem isso, assim. E é o que eu e Larissa acreditamos também. A gente quer deixar a montanha mais alta para as mulheres poderem sair desses papéis, dessas obrigações e possam ser quem elas querem ser, né? Eu acho que até meio que um grande resumão de tudo isso que a gente conversou é que, assim, sim, existem papéis que foram postos ao longo da história para as pessoas. Sim. Mas o que nós podemos fazer diante disso é, até quem traz isso como uma vertente bíblica, sabe, cristã, de assim, mas existe o papel da mulher e o papel do homem. Até a Bíblia diz que olhai tudo e retei o que é bom. Então, acho que em todas as coisas que existem, em todas as pessoas, em todas as formas de ser, em todas as características, em tudo isso, eu ainda acredito no livre-arbítrio e no direito de escolha. Então, a gente pode se construir a partir do que a gente gosta, a partir do que a gente deseja, a partir do que a gente sonha. E trabalhar pela liberdade feminina, que é trabalhar por esse direito de ser, é uma coisa que eu acho que nasceu comigo, porque de tudo que eu já fiz na vida, é literalmente a hora que eu sinto... Sabe quando você sente um negócio gritando dentro de você? Eu já fiz muitas coisas e eu sou uma pessoa empolgada. Eu sou uma pessoa que compra um projeto e tipo, vamos fazer esse negócio dar certo. Mas com a fundação, cada pessoa que eu vejo conseguir alcançar o seu propósito, e cada história que eu me conecto, e cada mulher que tem todo um outro negócio aqui que ela tá lidando e que ela tem que conseguir. Quando eu vejo essas pessoas conseguirem passar por mais um desafio e se posicionar de uma forma diferente, isso me mostra o privilégio que eu tenho tido de ter consciência, de conseguir visualizar essas questões como minhas também. Porque eu acho que um problema que nós vivemos socialmente, que não é um problema novo, mas que hoje está bem visível, ninguém lida com o problema do outro. Ninguém tá nem aí. A gente está vivendo uma sociedade muito individualista. Sim. Mas individualista ao ponto de a gente, além de estar vivendo a sociedade individualista, a gente agora vive a sociedade do bem-estar. Então é assim, se isso me incomoda, se isso me tira minha paz, tudo que tira sua paz não vale a pena. Tudo que tira sua paz é caro demais. Quando eu vejo essas frases em rede social, elas me preocupam. Então, assim, tem muita coisa que vai tirar a nossa paz em determinados momentos. Só que o que eu vejo é que tem gente que só quer lutar a luta que é literalmente minha. Mas quando a luta for literalmente minha, eu nem gostaria de lutar sozinha. Eu gostaria que tivesse outras pessoas que se incomodassem com a minha luta. Porque a minha dor, ela é muito grande. Sim. Mas quando a luta é da outra, quando a luta é de outra pessoa, de outra família, aí essa luta já, se tira minha paz, é caro demais. Então é melhor eu ir pra praia e sabe? Assim, eu faria, se possível, o que pudesse, mas não é possível, então fico em paz em saber que eu faria. Já tá difícil aqui sozinha, né? Pra que eu vou ajudar o outro? Não, deixa ele lá dando com o problema dele, que eu lido com os meus e a gente segue aqui separado. Só Sendo que a gente fosse junto, talvez a gente... Quando a gente faz isso, gente, quando a gente deixa de lado a dor do outro e a possibilidade do outro para focar só no nosso, nada mais estamos fazendo do que escolher que também estaremos sozinhos quando a nossa dor chegar. Sim, porque exatamente. não estamos imunes à dor, né? Não estamos imunes. Sim. Então, esse processo de coletivos, esse processo que é o processo que a gente traz na fundação, é um processo de nós sabemos que temos dores diferentes, sim, nós sabemos que temos histórias diferentes, profissões diferentes, nomes, endereços, vidas diferentes. Mas nós sabemos que se nós nos apoiarmos, tudo flui mais fácil. Com certeza. É bem isso mesmo, assim, a força do coletivo, né, para superar as dificuldades é muito maior, né? E as mulheres não foram ensinadas a sair e lutar. Sair e defender uma causa. Vamos todas hoje sair e fazer uma passeata pelo direito de tal coisa. Isso é muito, muito raro.
isso não é algo fomentado, ensinado. Sim. Então, acho que qual é o problema que isso daí leva a gente? Se a gente não luta por um destino, a gente tem que se conformar com o destino que nós tivemos, com o destino que veio, com o que está posto. E quando a gente conquista direito para umas, a gente está conquistando para todas. Sim. Então, se a gente se adaptar ao fato de que nós temos que estar juntas e que dividir as dores e comemorar as vitórias e que isso daqui não é um processo de competição, isso aqui é um processo de crescimento mútuo. E que um dia, cara, por mais linda que você seja, você não vai mais ser a mais bonita, e você não vai mais ser a mais inteligente. Vai nascer alguém ou vai existir alguém que vai te superar em cada categoria que você colocar pra você como importante. Mas a gente tem que trabalhar pra formar essas pessoas, pra garantir ou tentar facilitar próximas gerações com mais igualdade. Sim. Com menor distância de conhecimento, com mais acesso a conhecimento. Sim. Nós estamos focados em trabalhar por isso. E as pessoas que se conectam a esse propósito e que sentem que isso faz parte da jornada delas também, vão se agregando. E as pessoas que eu vejo que acabam, né, dentro do desenvolvimento da caminhada, a gente vai vendo que tem pessoas que não, que elas entram, usufruem de alguma coisa e daí saem, vão ver a vida delas. Tá tudo bem também, porque quando elas vieram, quando elas passaram por aqui, elas receberam, né? Acrescentou-se algo positivo à vida delas.